Você sabia que Bell é um dos mais talentosos em DanMachi? Muita gente acha que Bell só fica mais forte por causa de sua habilidade Lyris Freeze, que é claro, o deixa forte muito mais rápido que o normal, acelerando seu crescimento quanto mais forte forem seus sentimentos. Mas não é apenas isso. Estia comenta e deixa claro que a habilidade do Bell apenas deixa Bell forte mais rápido e acelera seu crescimento, mas nada além disso. O talento que o Bell tem também conta muito, principalmente para sobreviver, afinal, não tem como ele crescer e se tornar mais forte se ele morrer na dungeon. Como ele consegue se defender e desviar dos ataques dos monstros, mesmo nunca tendo recebido nenhum treinamento antes. Como ele consegue atacar efetivamente para acabar com os monstros, como ele consegue fugir, pensar em táticas, lutar contra seus inimigos. Bell nunca teve nenhuma instrução em nenhuma dessas áreas antes, e mesmo assim, todos os dias ele luta, melhora e sobrevive. Então, embora a Lyris Freeze o deixe mais forte, mais rápido, Bell definitivamente não se resume a apenas isso. Ele é verdadeiramente talentoso em outras áreas e aprende muito rápido também. A Estia também elogiou seus instintos, dizendo que definitivamente os instintos dele o ajudam a ficar mais forte mais rapidamente, ou pelo menos a aprender mais rápido e a melhorar. E é por isso também que a Estia não teve medo em confiar em Bell enquanto ele estava no seu estirão de crescimento graças a Lyris Freeze, porque ela sabia que ele não dependia totalmente da habilidade, ele em si também era talentoso. Então, embora o ajudasse, essa habilidade não é a única razão pelo sucesso do Bell, ela só foi a centelha que acendeu o fogo que queimava dentro do garoto. Então sim, amigos, o Bell é de fato, mesmo sem a Lyris Freeze, um dos mais talentosos de DanMachi. Então colocar essa habilidade junto dele o deixa ainda melhor. Em DanMachi, muita coisa foi cortada do anime porque eles passaram a tesoura em muitas partes da história, mas é claro que eu venho contar tudo isso para vocês, afinal eu amo essa obra maravilhosa e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste. Então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Em segundo lugar, você sabia que o Bell se encantou pelas garotas do Benevolent Mistress? Não é novidade nenhuma para ninguém que eu já venho falando aqui no canal há um tempo sobre como o Bell é um pervertido desde o começo da obra. Desde que ele chegou em horário, ele sempre quis chegar em mulheres. Uma coisa diretamente ligada a isso foi quando ele entrou no Benevolent Mistress pela primeira vez. Após conhecer Sheer pela primeira vez logo pela manhã e ela dar o café da manhã para ele foi pra dungeon como sempre. Então na volta o acordo é que ele iria para o restaurante e consumiria lá. E quando ele entrou lá pela primeira vez, ele ficou chocado ao ver que toda a equipe era feminina, pensando que esse lugar parecia meio que fora do seu alcance, inclusive, que ele não deveria estar ali sendo ele mesmo. O que mais chamou sua atenção, porém, foi ver uma elfa trabalhando lá, uma orgulhosa elfa. E logo ele ficou todo nervoso, pensando qual dessas lindas mulheres viriam cumprimentar ele, já que ele era um cliente novo. Ele até pensou sobre como fantasiou várias vezes no passado um lugar com várias lindas mulheres, assim como está na sua frente no momento. Para ele, entrar nesse bar foi como se as suas fantasias virassem realidade. Embora ele não tenha gostado muito da Anã, no caso a Mamma Mia, mostrando que o Bell é meio exigente com quem ele gosta. E o Benevolent Mistress não é um lugar nem picante e nem sensual, mas apenas de ver todas aquelas mulheres lindas e encantadoras, o Bell ficou nervoso, muito alegre e todo vermelho, é claro. Em terceiro lugar, você sabia que o Elf é um nobre que veio de outro país? O Elf originalmente é um nobre que vem de Hakia, que é uma família do tipo nação governada por Ares. E o que é uma família do tipo nação? É basicamente quando um deus, em vez de ir para Horário criar uma família de aventureiros ou de comerciantes, ou ir para outros lugares do mundo criar pequenas famílias com propósitos orientados, ele decide se tornar um rei. Então o seu reino é a sua família e os seus súditos são os membros da sua família. Nós já conhecemos Ares no anime quando ele sequestra Estia e o Bell e a Ais partem para resgatar ela e acabam naquela vila por alguns dias. E o Elf é alguém que nasceu nesse reino, onde a sua família era uma família nobre por causa do seu sangue, onde os seus ancestrais, que eram capazes de criar espadas mágicas graças ao sangue Krotso, criavam para Hakia. Inclusive, Hakia com essas espadas mágicas causou um
muita destruição no mundo, principalmente em florestas de elfos. E em troca de criar essas espadas, eles ganharam muito prestígio e fortuna em Háquia, se tornando nobres, uma família nobre de ferreiros. O Elf é alguém nascido nesse reino, porém já faziam algumas gerações desde que o sangue Crotso despertava antes do Elf, e a sua família estava se afundando cada vez mais sem ser capaz de despertar esse lado espiritual para criar espadas mágicas. Isso é até que o Elf despertou, então todos queriam forçar a criar espadas mágicas para reacender o nome de sua família e a sua fortuna. Mas o jovem Elf, que odiava essas espadas, fugiu da nação até se encontrar com Hefesto, que o acolheu e então levou para Horário. Em quarto lugar, você sabia que Freya se encontrou com Ashe durante o festival Monster Filha? Naquela época, a Ashe e a Hefesto estavam criando a adaga de Estia, e assim que elas terminaram a criação, como já sabemos, Ashe saiu correndo para se encontrar com Bel no festival, pensando que provavelmente o garoto estaria lá aproveitando, já que era a primeira vez que ele veria tal coisa em Horário. Após pegar uma carruagem e descer próxima de um beco por causa do trânsito, Estia começou a correr pela estrada lateral escura em direção à rua principal leste, e enquanto ela corria nessa rua vazia e escura, ela então trombou em Freya, percebendo que não estava sozinha ali, e a Freya estava ali passando com seu manto azul marinho. Nesse caso, ela tinha acabado de se despedir de Loki naquele encontro breve que as duas tiveram em um restaurante, e agora ela estava a caminho da arena, que é onde ela iria libertar os monstros. Quando Ashe pergunta se ela veio ver o festival, Freya diz que sim, mas que está ficando fora de vista, já que tem muitas crianças na rua principal. Isso é porque, é claro, é difícil ser uma deusa da beleza. Aqui Ashe pergunta para Freya se por acaso ela viu o Bel durante sua caminhada pelo festival, e ela diria que viu ele na avenida principal leste, e aqui é o primeiro ponto que deveria ter chamado a atenção de Estia. Freya nunca tinha visto Bel até o momento, e ainda assim ela disse que sabia onde o filho dela estava. Então aqui muitos não notaram quando leram, mas a Freya não deveria saber quem é, como é ou onde estava Bel, e mesmo assim ela sabia e contou para Estia onde ele estava. Então ela mandou Estia para Bel por um caminho onde ela chegaria rapidamente até lá, e quando Estia saiu toda felizinha dali, Freya abriu um sorriso diferente e voltou a andar, andando é claro em direção aos monstros que ela libertaria para criar um causinho com Bel. E isso nos mostra que Freya poderia sim evitar machucar Estia. Ela poderia ter mandado Estia para o outro lado da cidade, para outros lugares, para um lugar onde não necessariamente ela se encontraria com Bel, mas não, ela mandou Estia diretamente para Bel, sabendo que em breve ela libertaria os monstros para ir atrás deles. Então a Freya não se importava em machucar a Estia aqui, muito pelo contrário, ela mandou a Estia diretamente para onde ela seria machucada. Em quinto lugar, você sabia que a Star tinha um plano para acabar com Freya? Embora ela tenha aparecido muito pouco na história principal, sabemos que Star tinha muitos ciúmes, inveja e raiva de Freya. Ela realmente odiava a deusa da beleza. Ela se sentia inferior à beleza da Freya, mesmo que ambas fossem deusas da beleza nesse mundo. Quando se pensava em deusa da beleza, sempre se pensava em Freya e nunca em Star praticamente. Ela era a outra. A Freya era o epítome de beleza desse mundo, e Star tinha muitos ciúmes disso. Mas além dessa inferioridade, algo que você pode não saber é que no Sword Iratória, o spin-off de Damati que conta a história centrada mais na família Loki, na Lifia, a Star não apenas aparece muito mais que na história principal, mas é mostrado que ela tinha planos para destruir a família Freya. Ela deu as mãos para o restante da Evilus, os poucos malignos que ainda existiam em Horário e que queriam causar caos, enquanto se escondiam no Knossos. Ali, ela era uma das principais patrocinadoras da Evilus. E em troca, ela queria usar o poder deles, os espíritos, os monstros e o Knossos para atacar a família Freya. Principalmente, tinha um monstro meio espiritual que estava sendo criado principalmente para Star, que ela usaria contra a família rival. E ao lado dos monstros e da Evilus, Star também contratou uma família de guerreiras, a família Kali, que vieram de outro continente para ajudar nessa empreitada dela em lutar contra a família Freya. E embora ela não tenha conseguido colocar seu plano em prática por causa da família Loki, talvez ela realmente tivesse uma chance. Os seus planos eram sólidos e muito bons. Obviamente a família Freya é muito poderosa, mas a Star, sem sombra de dúvidas, caso as coisas tivessem ido como deveria
deveriam, tinha chances bem sólidas de dar um golpe na família Freya de verdade. Em sexto lugar, e você sabia que o monstro Silverback originalmente não estava indo atrás do Bel ou da Estia, mas sim da Freya. Quando Freya encantou o monstro, nós pensamos logicamente que ela encantou ele para ir atrás de Bel ou de Estia, mas não foi bem assim que aconteceu não, meus amigos. Em uma parte que foi cortada do anime, quando os monstros foram liberados na cidade e começaram a causar caos, o Silverback estava seguindo seu instinto de procurar pelo amor daquela deusa que o consumiu. Ele estava indo atrás diretamente de Freya e do seu encanto. Ele estava seguindo o cheiro de Freya enquanto andava pelas ruas, procurando por ela e olhando por todos os lugares, onde ali ele fixaria seus olhos em Estia porque ele sentiu algo na Estia. Ele sentiu que ela tinha as qualidades de uma deusa, assim como aquela que o encantou, mas ele sabia que a Estia não era a Freya, e por isso ele não começou a perseguir ela imediatamente. Outra coisa fez ele fazer isso. Quando ele olhou para Estia, Freya falou na mente dele, pedindo que ele perseguisse aquela deusa, e o Silverback imediatamente começou a perseguir eles por causa da voz da Freya. E enquanto Bel começava a fugir rapidamente, ele escutaria a voz de Freya em sua cabeça, dizendo para ele fazer o melhor dessa situação. Então não sabemos como que a Freya pode se comunicar à distância através de pensamentos com as outras pessoas, já que eu nunca mais vi isso acontecendo até agora. A única vez que eu vi isso acontecendo foi aqui. Mas sim, foi dessa maneira que a perseguição começou. Freya manipulou muito mais do que vocês imaginavam. Ela não apenas soltou os monstros, ela colocou os monstros diretamente no caminho do Bel e pediu que ele atacasse diretamente o Bel. Ela realmente mexeu os pauzinhos. Em sétimo lugar, você sabia que Bel quase competiu por Eina contra dois aventureiros? Que Eina é incrivelmente popular entre os aventureiros de horário, nós já sabemos. Inclusive, eu tenho vídeos onde eu falo sobre como ela já sabe do quão popular ela é, inclusive. Ela está ciente de sua popularidade por causa de sua beleza inigualável. Não tem falsa modéstia com Eina não, ela sabe que ela é a GOAT. E embora saibamos que Eina já recebeu confissões de diversos aventureiros em horário, ela sempre os rejeitava. Mas dois aventureiros em específico se destacaram dentre os demais. Eles são Dormo e Luvis, um anão e um elfo, onde é engraçado que eles sempre estão competindo pela atenção de Eina, mostrando a famosa rixa entre os anões e os elfos que existe nesse mundo. Os dois já se confessaram para Eina e foram rejeitados por ela, mas diferente de outros aventureiros, eles não desistiram e continuaram cantando ela sempre que eles tinham a oportunidade. Ambos no passado também já foram aventureiros sob a supervisão de Eina, embora com o tempo os dois tenham acabado saindo da asa dela, que é uma coisa muito comum. Aventureiros, quando eles se tornam de alto nível, começam a deixar de ser guiados pela guilda, porque suas famílias normalmente já dão o apoio que eles precisam, ou eles conseguem isso de outras maneiras. O Bel é uma exceção bem particular, que mesmo sendo um nível 4 e a estrela em ascensão, continua recebendo aulas da própria guilda. E bem, os dois, tanto Luvis quanto Dormo, ao conhecerem Bel, tiveram muitos ciúmes dele, já que para se livrar deles e de suas propostas, Eina disse para os dois que ela namorava com o Bel, e assim os ciúmes de todos eles foram reunidos em um único coelho. E agora, você sabia que a reencarnação é real em Danmachi e que a maior parte do elenco principal, Bel, Elf, Ice, Shiona, todos eles são reencarnados? Nesse vídeo eu comento tudo o que você precisa saber sobre isso e eu sei que você vai gostar, então assiste aí que ficou interessante e não sai do canal. Agora eu fui.